Olá, tudo bem? Meu nome é Moisés Acorce e hoje nós vamos falar sobre latência. Bom, muita gente se pergunta o que é a latência, para que ela serve, para que ela não serve, o que exatamente ela é, por que ela acontece. Bom, hoje nós vamos tentar aqui te dar algumas dessas respostas. A primeira delas é, você sabe o que é latência? A latência basicamente é o seguinte, vamos fazer aqui as coisas ficarem mais simples possível, não vou ser muito técnico, vou ser bem simples, rápido e direto. Sabe quando você está tocando um instrumento como uma guitarra, um baixo, um teclado ou qualquer outra coisa que esteja conectada diretamente ao seu computador? Pois é, já percebeu que principalmente quando você não tem uma interface de áudio, você toca e o som sai 2, 10 segundos depois, dependendo do quão complicado tiver a sua situação? Pois é, isso é, entre muitas aspas, o que nós podemos chamar de latência. A latência é o tempo de resposta entre a sua ação e o recebimento dessa ação. Por exemplo, você tocou, o sinal foi jogado para o seu computador e então ele volta para você, seja através da sua DAW, seja através da sua própria interface ou através do próprio sistema do seu computador. Igual, por exemplo, quando você utiliza o OBS ou algum outro programa de gravação de vídeo diretamente para também captar o seu áudio, certo? Mas por que isso ocorre? Bom, você pode ver que quando você vai mexer nas configurações de um driver como o ASIO ou o próprio driver da sua interface, simplesmente chega um momento ali em que tem lá buffer. O buffer, entre muitas aspas e resumidamente falando, ele seria a forma com a qual os componentes do seu computador conversam. Por exemplo, enquanto você está ali fazendo alguma coisa, o seu processador está conversando com a sua memória RAM, que está conversando com o seu disco rígido e por aí vai. Nesse momento, você precisa simplesmente pensar, ok, se todos eles estão ali conversando entre si, então provavelmente tem um tempo que isso leva para poder acontecer. Exatamente, existe um tempo de resposta. Ou seja, a latência depende diretamente do hardware, dos componentes do seu computador e do quão potente eles são. Por exemplo, computadores de última geração com certeza vão ter um buffer assim, extremamente rápido. Você vai conseguir realizar ali a sua gravação e você não vai ter um atraso tão grande quando você tocar, mesmo que você esteja sem utilizar uma interface. E também tem outra questão, o seu disco rígido. O disco rígido, em alguns momentos no buffer, ele é utilizado também para alocação de algumas coisas que deveriam ir para a sua memória de processamento. Então, você com o SSD, que seria a evolução dos discos rígidos, podemos dizer assim, existem também as memórias Optane, que também tem as M2 e tudo mais, só que vamos usar um SSD que é algo mais acessível para todo mundo. Os SSDs, eles são tipos HDs, só que eles não tem um disco rodando dentro deles. Um HD normal, ele tem um discozinho que fica rodando ali, ou seja, ele é um componente mecânico. O SSD não, ele é algo sólido. Ele, entre aspas, podemos dizer que ele é algo digital. E com isso, você vai ter muito mais velocidade, não só para poder utilizar o seu computador, mas também para poder utilizar nas suas produções. Ele vai agilizar esse buffer, mas claro que nem tudo são flores. Ou seja, resumidamente falando, o seu buffer ele depende diretamente do seu hardware. Tá, mas agora vamos voltar para a latência. Isso é a sua latência, entendeu? E para você poder diminuir a latência, é claro, existem também alguns componentes ali no software que você pode fazer uma edição nas configurações, como diminuir o buffer size, diminuir o sample rate, entendeu? Que são todas coisas que eu já mostrei aqui no canal em alguns vídeos de configurações do ASIO. Mas principalmente, se você quer diminuir a sua latência, você precisa ter um hardware melhor ou uma interface de áudio, que vai facilitar muito esse processo. Mas mesmo com uma interface de áudio, muitas vezes o seu computador pode ter uma latência muito alta. E inclusive, vale ressaltar que isso muda de computador para computador. Se eu mostrar a configuração do meu, provavelmente não vai servir para o seu. Então é literalmente ir mexendo ali de forma saudável, estudar como funciona o buffer, ver ali, não sei o que, eu vou deixar o meu dessa forma, ou você vai utilizando funções automáticas para poder ir abaixando ou aumentando se necessário. Mas tenha ciência de que se o seu computador não tiver um bom hardware, ou seja, peças que sejam de boa qualidade e também potentes,
o seu buffer vai ser horrível, a sua latência vai ser altíssima e as suas produções vão ser afetadas por isso. Bom, espero que eu tenha ajudado e até a próxima.